Olá, bem-vindos ao canal Dicas do Instalador. Hoje ajudaremos você a identificar e a resolver o problema da fechadura HDL que não está abrindo. Iremos ajudar a você a identificar se o seu defeito é na própria fechadura, se o defeito é fiação, se o defeito é no interfone, no monofone interno ou no painel externo. Então fica aí nesse vídeo que ajudaremos você a resolver o defeito da sua fechadura HDL que não está abrindo. Primeiro passo, para entendermos como resolver um problema, precisamos um pouco entender como funciona isso. Como funciona esse acionamento da fechadura HDL? Eu aciono um botão do meu monofone interno. Esse botão fecha curto no fio 1 e 4. O fio 1 e 4 aqui do painel, ele fecha curto, ele encosta um no outro. Ele vai acionar um transistor aqui que tem no painel. Esse transistor vai jogar 12 volts por um fio que sai do painel, passa no portão e vai até a bobina, aqui a bobina da fechadura. A bobina da fechadura vai gerar um campo elétrico que vai puxar um componente ali e vai acionar aqui o mecanismo para destravar a fechadura. É assim que funciona a fechadura HDL. Eu aciono, ela gera um campo elétrico aqui na bobina. A bobina funciona como um eletroímã, puxando ali um pino e puxando a minha lingueta para destravar a mecânica. Então, geralmente, o que acontece? Pode ser defeito de botão interno do monofone, pode ser defeito do painel, pode ser defeito da fiação que vai do interfone até o painel, ou pode ser defeito da fiação que vai aqui do painel externo até a bobina da fechadura. Pode ser defeito da bobina, pode ser defeito aqui na mecânica. Então, como identificamos esse defeito? Primeiramente, você vai ter que ouvir como está seu interfone. Primeiro passo, então, você vai lá no painel externo e pede para alguém acionar o botão, ó. Ouve para você ver, ó. Se alguém acionou o botão, eu vou ouvir um toque aqui no painel. Então, se eu já ouço esse toque, eu já sei que não é meu botão e nem o fio que vai até aqui no painel, porque eu já estou vendo aqui o painel acionando. Pode ser o próprio painel? Pode ser o próprio painel. Então, como é que a gente vai testar, então, se é o fio que vai para a fechadura ou se é a bobina? Então, o que a gente viu, então? Se eu apertei o botão aqui do interfone, ó, eu aperto o botão, eu ouço o som aqui do painel acionando, ó. Eu tô ouvindo aqui, ó, o painel fechando o curto no transistor. Então eu já descartei o botão do interfone e o fio 1 e 4. Se eu apertasse aqui, ó, e não desse nada, não desse sinal, não desse nada, então eu já sei que ou é o meu botão ou é o fio. Então, como deu esse sinal, eu já estou ouvindo o painel acionar, então eu já sei que não é o painel. Então vamos para o próximo passo. Qual seria o próximo passo? O fio que sai do painel e vai até a fechadura. Pode ser o transistor? Pode. Mas vamos primeiramente ver se é o fio que vai do painel à bobina da fechadura ou se o defeito é a bobina da fechadura. Como vamos identificar então qual é esse defeito? Como é que a gente vai testar esse fio e testar a bobina? A gente vai soltar um fio aqui da fechadura. A gente vai soltar uma perna só. Pode tirar só uma perna de fio aqui, ó. Ó, soltei uma perna, ó. Tá deslocado uma perna. A gente vai precisar de um multímetro no contato aqui no terminal de contato. Eu vou pôr ele naquele bip, ó. Ele vai fechar o contato. Se eu encostar um no outro, eu vou fechar o contato. O que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar com o fio solto, eu vou medir a bobina lá, ó.
se tá passando. No meu caso, a bobina tá boa, ela tá fechando curto, então eu sei que ela tá dando continuidade na bobina. Eu vou medir aqui também no fio, ó, não vou pôr na bobina mais, vou pôr uma perna na bobina que tem um fio e vou pôr no outro fio, ó. Ó, não deu sinal nenhum, então o que eu faço? Eu vou inverter a polaridade, ó, vou inverter os polos. Colocar lá e de novo, ó, no meu caso fechou continuidade. Se não fechar continuidade, você então sabe que é o fio aqui do interfone ou o próprio interfone. Se não fechar continuidade lá na bobina da fechadura, então eu sei que o problema está na bobina. Geralmente, quando o defeito é na bobina da fechadura, o que vai acontecer aqui, ó? Geralmente rompe um fiozinho aqui, ó. Nessa chapinha faz conexão com o fio estranhado aqui da bobina. Esse fio arrebenta, geralmente em alguns casos ele arrebenta e perde a continuidade. Então é só você desmontar a bobina aqui da fechadura e verificar aqui e fazer a emenda, a solda do terminal do fio. Você vai ver um fio arrebentado aqui na bobina. Muitos dos casos é isso, quando a continuidade não é dada aqui, quando você mede a bobina aqui, ó. A bobina você pode medir tanto para um lado quanto para o outro, não tem polaridade. Mas o fio do interfone, se eu for medir para dar continuidade, ó, eu tenho polaridade. Se eu colocar polo invertido, não vai funcionar, ó. Viu? Não funcionou. Eu tenho a polaridade para me medir o cabo lá. Se eu tô pondo aqui dos dois lados, testei dos dois lados e não deu, é o fio que vai do painel até a fechadura. Geralmente esse fio que vai do painel até a fechadura é um dos que mais estraga, dependendo do cabo que colocaram. Com o movimento do seu portão de abrir e fechar, esse cabo quebra aonde ele fica movimentando lá, dá muito defeito ali também. Então, o que vemos aqui, identificamos então se o defeito é bobina ou cabo. Se for no interfone, se você testou a bobina, está funcionando, está passando continuidade, testou o cabo, está passando continuidade, mas mesmo assim não joga corrente, então a gente sabe que o seu painel também, o painel aqui, ó, o painel não está jogando corrente para o interfone. Então, nos próximos vídeos ensinaremos você como desmontar a fechadura para corrigir defeito na própria fechadura. Fica até o próximo vídeo e um obrigado a todos que estiveram até aqui.